não são os vossos pensamentos. Olha que interessante, há uma dicotomia aí, os nossos pensamentos, olha lá, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha que diferença brutal. Então há uma diferença de pensamento. Nós pensamos de um jeito e Deus pensa de um outro jeito. Amém? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Há dois pontos aqui nesse texto que Deus fala para Isaías. Primeiro ele fala de pensamentos, depois ele fala de caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, aqui nós temos dois entendimentos. Nós temos um pensamento e nós temos um caminho. Mas Deus está dizendo para nós que os pensamentos dele e os caminhos dele são mais altos que os nossos. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa que nós temos que estudar muito a palavra, compreender muito a palavra, para tentar alcançar estes pensamentos e estes caminhos de Deus. Aqui tem uma oportunidade ímpar. Ele está dizendo para nós, Deus, através do profeta Isaías, que há uma grande diferenciação entre os nossos pensamentos, os nossos caminhos e os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. Os pensamentos de Jesus e os caminhos de Jesus. Os pensamentos do Espírito Santo e os caminhos do Espírito Santo. Então nós temos muito que avançar, e nas pregações que eu vou trazer, não sei se essa semana agora, porque ainda vai ser a pastora na outra, eu vou falar muito sobre isso. Nós temos pensamentos, ideias, que nós temos que rebuscar em Deus. Por isso, do aconselhamento do Espírito Santo, por isso, do acompanhamento do Espírito Santo, para entender os pensamentos dele, compreender os caminhos dele. Quando ele sai com seus apóstolos, chama os apóstolos, está lá em Mateus, chama os apóstolos, e os apóstolos seguem. Eles estão seguindo os pensamentos e os caminhos de Jesus. Entenderam? Não houve nenhum tipo de rejeição ou contenção não querendo ir. Muito pelo contrário. Eles seguiram Jesus. Então, eles estão entendendo os pensamentos e os caminhos de Jesus. Por isso que quando você é chamado, e Deus te chamou através de um amigo, de uma amiga, de um familiar, ou se você vem de uma origem já evangélica, você já tem um caminho que Jesus te chamou, um pensamento que Jesus te chamou, que a princípio nós não entendemos, a não ser quando é uma doença, é uma coisa assim mais grave que a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus. Mas esse chamado, ele está te dizendo, olha, eu tenho um caminho para você e eu tenho um pensamento para você diferente do que você tem. Por isso que no início há muita confrontação entre o que nós estamos vivendo e quando nós entramos para o reino de Deus, muda tudo. Muda tudo porque não serão os mesmos caminhos que nós tivemos até agora, antes de ser cristão, nem os pensamentos que tínhamos antes de ser cristão. Quando entramos no reino, nós vamos ter pensamentos de Deus e caminhos de Deus. Por isso que se faz discipulado, se faz oração, vem palavra profética, vem sonho, vem os dons, vem uma série de requisitos para nos colocar nos pensamentos de Deus e nos caminhos